Bom, boa noite a todos. São 6 horas em ponto. Hoje é dia 20 de maio de 2021. Estamos dando continuidade à segunda temporada de lives da Cátedra Intercom. Eu sou o professor Rodrigo Gabriotti, diretor adjunto de projetos da Intercom, e junto com as professoras Sônia Jacone, diretora de projetos, e a professora Nair Prata, diretora científica da Intercom, nós estamos aí na organização desta segunda temporada de lives, onde os grupos de pesquisa que se propuseram a passar aqui alguns dias, né, desses encontros todos que nós estamos realizando. Serão 18 encontros até o próximo dia 17 de junho, e hoje nós estamos no encontro número 10. Em nome de toda a diretoria, presidida pelo professor Giovandro Ferreira, a Intercom dá as boas-vindas hoje ao grupo de pesquisa Ficção Seriada, que vai estar conosco, então, nesta live 10, para trazer o tema ficção televisiva seriada brasileira e resistência. A gente lembra também que as lives estão sendo transmitidas pela plataforma Zoom para os inscritos e estão ao vivo no Facebook da Intercom, na página da Intercom. Assim como no ano passado, nós temos um projeto derivado, que é a publicação de um livro destas lives. O ano passado, depois das lives, cada grupo produziu um artigo, uma entrevista, uma conversa, e todo esse material das lives se transformou num livro que foi publicado no Congresso Nacional da Intercom. Este ano, novamente, vamos ter a publicação de um livro, de um e-book. Então, todas essas lives serão transferidas, né, para um e-book. Então, já convido o grupo Ficção Seriada que está aqui conosco hoje, que depois vai receber todas as diretrizes para a produção deste texto, para compor o e-book, que será lançado também no Congresso Nacional da Intercom, que já tem data marcada, e fica aqui o convite para todos vocês participarem. Será de 4 a 9 de outubro, em modalidade virtual, mais uma vez, devido à questão da pandemia. E a grande novidade dos projetos derivados da live este ano é que, numa parceria da Intercom com o PPG-Com da Universidade Federal do Ceará e o programa Papo Com, estão sendo produzidos podcasts. Então, essas lives depois são acessadas pelo pessoal do Papo Com da Federal do Ceará, que faz uma edição do material e transforma a live de vocês em podcast. Então, repetindo, já para passar a palavra para o grupo, estamos recebendo hoje na live 10 o grupo de pesquisa da Intercom Ficção Seriada. Nós vamos ter na moderação a Larissa Leda Rocha, da Universidade Federal do Maranhão, e a participação de outros 3 pesquisadores: a Lígia Prézia Lemos, da USP, a Clarice Greco, da Unip, e o Lucas Martins Neia, que também é da USP. E o tema deles, como eu já disse e repito aqui, ficção televisiva seriada brasileira e resistência. Obrigado pela participação de vocês, uma boa live, aproveite, boas discussões. Larissa, a palavra está com você. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Eu queria começar agradecendo a Intercom por essa oportunidade de a gente poder estar fazendo esse momento aqui. Na verdade, tipo a segunda edição, né? Já tivemos ano passado e agora chegou a nossa vez de poder fazer esse bate-papo aqui. Eu queria, então, de saída, agradecer a Intercom por essa oportunidade, mas principalmente também agradecer a Lígia, a Clarice e ao Lucas, que vieram aqui a convite do GP de Ficção Seriada para fazer aí esse debate essa noite. Eu não vou me demorar aqui, porque, enfim, a estrela da noite não sou eu. Eu vou passar rapidamente a palavra, primeiro para a Lígia, para a Clarice e para o Lucas. Eu vou rapidamente ler a minha biografia deles. A Lígia, eu estou olhando aqui para o lado, porque meu computador está aqui do outro lado, gente. A Lígia é doutora e mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, USP, é coordenadora do GP de Ficção Seriada, eu sou a vice-coordenadora do GP, nós trabalhamos juntos aí nessa front, nesse front aí. E ela também atualmente está fazendo pesquisa de pós-doutorado na ECA USP com bolsa CAPES. A nossa outra convidada é a professora Clarice. Ela é professora do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Paulista, Unip, doutora e mestre pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e a vice-coordenadora do Grupo de Estudos de Análise de Produtos Audiovisuais, GRUPA.
Por fim, nosso terceiro convidado é o Lucas. Lucas, ele é roteirista, dramaturgo e diretor teatral, e também é doutorando. Esse doutorando quase não se aplica mais, porque o Lucas está assim, nos últimos dias do doutorado de verdade, né, Lucas? Ele é mas ainda é doutorando de comunicação pela ECA, USP, com pesquisa voltada à história da telenovela brasileira. Ele é bacharel em artes cênicas pela UEL e palestrante do programa Pontos, do Museu da Imagem e do Som, MIS, de São Paulo. É finalista de concursos de roteiros, e em 2020 foi um dos idealizadores e apresentadores do podcast Isso Só Acontece em Novela, que é disponibilizado pelo Spotify do MIS de São Paulo. Então, a nossa dinâmica aqui de trabalho já foi pré-combinada, né, com todos. Eu vou passar a palavra para a Lígia e cada um dos 3 convidados vai ter 20 minutos de apresentação e depois a gente vai abrir para o debate entre eles e, obviamente, com os membros, as pessoas que estão aqui participando com a gente essa noite. Lígia, pode ficar à vontade. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, tantas pessoas queridas, né? Estudiosos de ficção televisiva seriada. E eu gostaria de começar dizendo que eu vou apresentar um PowerPoint, mas antes eu queria dizer que essa apresentação que eu vou fazer, eu estava me lembrando de um artigo que eu tinha lido do Alfredo Bozzi, que foi marido da professora Ecléa Bozzi, tão querida por tantos de nós, né? E fui procurar esse artigo porque eu gostaria de compartilhar com vocês esse artigo nesse evento aqui de hoje. E eu procurei Bozzi narrativa, e desculpa. E foi o primeiro artigo que apareceu quando eu fui procurar, né? E acho que é algo importante da gente conversar sobre resistência e narrativa. Então, eu vou abrir nossa tarde, nossa noite de hoje, compartilhando essa apresentação. E eu tenho tido, como eu tenho ficado muito sozinha em casa, acho que vocês também, eu demoro para falar. Então, eu fiz um PowerPoint para falar mais rápido, para ficar mais ágil, para não fazer tantas digressões, porque senão eu fico viajando. Então, eu fiz um PowerPoint para acompanhar. Eu estou tentando abrir ele, só mais um minuto. Eu compartilhei, vocês estão vendo? Sim? Então, tá. Esse artigo do Alfredo Bozzi, Narrativa e Resistência, foi publicado nessa revista Itinerários, da Unesp de Araraquara, e tinha a ver com um evento que eles fizeram, um colóquio, que chamava Narrar e Resistir. Então, o Bozzi começa falando sobre o que é resistir. Né? Resistir é conservar-se firme, a não sucumbir, a não ceder. O cognato é insistir, e o contrário é desistir. Desistir que é não prosseguir, é abrir mão, é se abster, abdicar, renunciar. Então, o Bozzi escreve nesse texto, que eu recomendo muito a leitura, e eu realmente quis compartilhar hoje ele, né? Resistir é opor a força própria à força alheia. E aí ele vai entrar numa discussão que eu acho que é muito importante para a gente ter em termos estruturais do nosso trabalho de pesquisa e da nossa postura no mundo, né? Ele diz que resistência é um conceito originariamente ético e não estético, e aí ele vai discutir essa questão. Para ele discutir, ele vai usar o Benedetto Croce, que é um italiano, que é um filósofo, historiador. E aqui eu faço um parênteses que é muito interessante. Ele foi uma pessoa que inspirou, por exemplo, Gramsci e, ao mesmo tempo, inspirou alguns fascistas. Né? Então, é interessante a gente ver a origem do que a gente estuda. Né?
eu estou estudando aquela série, não vou estar escrito aqui, não vou ver. Então, ele tem um trabalho, o Benedetto Croce, eu não sei falar italiano, mas enfim, chama Dialética das Distinções. Ele é uma pessoa, um historiador, um filósofo do fim do século XIX, 1890 e poucos, e ele morreu no meados do século XX, né? E ele diz que existem as potências cognitivas para as quais existem os critérios de realidade, e os critérios de realidade são peculiares à razão e são indiferentes à intuição. Né? A razão precisa da realidade e a intuição é meio indiferente, pode ou não. Né? Assim como existem as potências da vida prática, a praxis, que tem os critérios da coerência ética, que é peculiar à vontade e é indiferente ao desejo, à libido. É aquela coisa, você gosta, não precisa ter muita coerência nesse sentido. Né? E aí ele vai trabalhar que a intuição é o fundamento da arte, a razão das ciências, da filosofia, o desejo do mundo da satisfação, das necessidades primárias, e a vontade, o mundo das ações livres, das esferas política e ética. Então, a gente vê que são de espaços de distinção diferentes. Né? Então, em nível abstrato, não se deveriam misturar os conceitos próprios da arte com os conceitos próprios da ética e da política. Mas, segundo aqui já o Bose falando, né, os fios subterrâneos amarram as pulsões e os signos, os desejos e as imagens, os projetos políticos e as teorias, as ações e os conceitos. Então, mais do que um acaso de combinações, essa interação é a garantia da vitalidade das esferas artística e teórica. Aí, a transição de sentido da esfera ética para a esfera estética é realizado por uma força catalisadora da vida em sociedade, de qualquer sociedade, que são os valores do tecido vivo da cultura. E aí, esses valores, eles repelem e combatem os antivalores. Aqui tem uns antivalores: liberdade, despotismo, igualdade, iniquidade, sinceridade, hipocrisia, enfim. Os valores, eles são objeto de intencionalidade, eles são objeto da vontade. Eles são a força propulsora das ações. E os valores estão no fim das ações, no objetivo, né? E eles estão no começo da ação, como motivação, né, para as ações. Os valores e os antivalores, eles não existem em abstrato. Eles possuem uma fisionomia para cada um de nós. E isso é muito mais intenso para os artistas, porque os artistas captam esses valores e exprimem esses valores em imagens, figuras, timbres de voz, gestos, formas, escritos, representações, atuações, enfim. Nesse sentido, eu acho que a gente tem pontos a discutir esses valores quando se fala da exigência de um engajamento de um autor, e aqui eu digo autor de qualquer texto no sentido amplo, né? Uma escultura, uma gravura, uma novela, uma obra de literatura. Né? Então, há momentos em que se exige do autor engajamentos a movimentos sociais, a campanhas políticas. E também, aqui quando a gente fala de autor e leitor, eu recupero um pouco Umberto Eco, com ele tem um livro lindo que chama Seis Passeios pelos Bosques da Ficção, que ele vai tratar bastante das instâncias do autor e do leitor. Né? Então, um ponto a discutir também, na questão da realização desses valores, são esses leitores ultra-ideologizantes, que são quais? São aqueles que condenam os antivalores que são representados ou que são promovidos pela arte.
Até coloquei um exemplo de violência doméstica, porque esse leitor ultra ideologizante, ele vai dizer, a novela instiga a violência, né? A televisão faz propaganda, tem um discurso de estímulo à violência, né? Então, a gente percebe que a questão da ética, ela está sempre tangenciando a estética de uma maneira bastante forte e intensa. A exigência estética assume uma genuína face ética. A ideia de resistência, então, quando ela está conjugada à ideia de narrativa, ela tem sido realizada de duas maneiras, que não se excluem. Uma que é a resistência como tema, e a outra é a resistência como processo constitutivo da escrita. A resistência está dentro da constituição da obra. E são duas formas de resistência, e também existe uma diferença entre as épocas, entre os tempos. Existem tempos em que a gente observa a aceleração da luta social e tempos lentos, mais difusos, que têm uma certa estagnação política. Eu acho que todos nós aqui conseguimos mais ou menos, ou pelo menos eu e as pessoas mais da minha geração, conseguem perceber essa diferença entre os tempos mais lentos e mais acelerados, de lutas ou de estagnação social. Então, o Bose vai falar nesse texto deles sobre a resistência como tema. E ele coloca que esse termo, resistência, ele se aproxima sempre de termos como cultura, arte, narrativa. E esse pensamento, ele é formulado entre os anos 30 e 50, época de guerra, e quando intelectuais se engajaram no combate ao fascismo, ao nazismo e às formas aparentadas, né? O franquismo, o salazarismo. O Bose traz exemplos, ele trabalha sempre com muitos exemplos, principalmente de literatura, né? Traz o Graciliano Ramos, o Drummond de Andrade, com vários poemas, principalmente A Rosa do Povo, o próprio Gramsci, aí traz o Hemingway. Ele apresenta e discute essa questão da resistência como tema da narrativa. Eu recuperei um artigo, até a nossa colega Daniela Ortega fala um pouco nesse artigo, que saiu no Washington Post, que está falando que as novelas da Globo são parte da resistência a Bolsonaro. E aí, nesse artigo, tem esses exemplos, a Malhação, tratando da homossexualidade, Órfãos da Terra, dos refugiados, e de Aruanas, de crimes ambientais, que são temas sensíveis, né, nesse atual governo. A resistência como tema da narrativa, a gente vê em muitas obras, né? Eu trouxe aqui um dos anos 90, dos 2000, dos 2010, um é de cinema, né? E depois o Bose vai trazer a resistência como forma imanente da escrita, né? A resistência como processo de escrita. Então, ele fala que certas obras são escritas independentemente de qualquer cultura política militante, e elas têm em si mesmas uma tensão interna que faz a própria obra, no conjunto, ser resistente, porque traz um espírito do autor de resistência no processo de feitura da obra. É interessante que na lista que ele faz de autores e nas obras que ele cita, ele até repete alguns, porque é claro que ela pode estar como processo e como tema, a resistência, né? E ele traz a Clarice Lispector, o Raul Pompei, e trata de muitos outros. A escrita resistente escolhe temas, situações, personagens que decorrem de um a priori ético, vem de um sentimento do bem e do mal, uma intuição do verdadeiro e do falso, que já se pôs em tensão com o estilo
e a mentalidade dominantes. É interessante perceber aqui isso, essa parte do Bose me lembrou muito a Maria Aparecida Bacega, que é uma das decanas do nosso GP, né? Que ela dizia que o merchandising social, né, a abordagem das temáticas sociais nas obras de ficção televisiva, ele chega antes que a audiência perceba que está vivendo aquele momento, que precisa daquela discussão. Né? Então, é alguma coisa que já está tensionando com a mentalidade. Né? E Bose também diz que a resistência está muito presente na sátira, na paródia, na poesia mítica e na utopia, né? Nessas coisas da dimensão do futuro, ou mesmo nas distopias. Aqui trouxe o Porta dos Fundos para a gente ver que essa obra é uma obra de resistência muito forte, né? Foi bastante questionada. E Velho Chico tem, na minha forma de analisar, uma resistência estética. Né? Assim, a novela não é assim, mas eu vou fazer assim. Né? Essa mistura é muito bonita da gente perceber. Desculpa, eu já estou quase no fim. A resistência é um movimento interno ao foco narrativo. É uma luz que ilumina o nó que ata o sujeito ao seu contexto existencial e histórico. Aí, desculpa ler uma frase, mas é que não dá para parafrasear, porque eu achei muito importante essa fala do Bose. A resistência é o momento negativo de um processo dialético no qual o sujeito, em vez de reproduzir mecanicamente o esquema das interações onde se insere, ele dá um salto para uma posição de distância. E desse ângulo, ele se vê a si mesmo e reconhece e põe em crise os laços apertados que o prendem à teia das instituições. É muito... eu diria assim, admirável perceber que a ficção televisiva, a ficção em geral, a literatura, enfim, a obra de ficção, a obra artística, ela tem esse poder de resistência como poucas. Né? Então, a ficção resiste à mentira. E é nesse horizonte que o espaço da fantasia pode ser o lugar da verdade mais exigente. Eu quis compartilhar esse texto, recomendo a leitura, porque para nós que estudamos a ficção televisiva, no momento que a gente vive e com a história que a gente presencia, é uma ótima hora da gente reler alguns clássicos, alguns textos que podem ser muito úteis para as nossas pesquisas e nossos estudos. Né? Então, era isso que eu queria trazer para abrir o debate de hoje. É um prazer muito grande estar aqui, então eu passo a palavra para a Larissa. Muito obrigada. Obrigada, Lígia. Agora, então, eu já apresentei, então eu vou chamar a Clarice. Clarice, a mesma coisa da Lígia, 20 minutos, tá? Pode ficar à vontade. Olá, boa noite. Obrigada, Larissa. Obrigada, Lígia, pelo convite. Boa noite a todo mundo. Achei que o Lucas ia falar antes, porque acho que ele vai falar do passado, né? Eu vou falar de uma coisa mais hoje em dia. A apresentação da Lígia abriu bem, porque... a gente pode... Desculpa, a gente pode trocar. Não sei o que você acha, Lígia. Lucas, Lígia? A gente pode... Como Lucas? Vocês acharem melhor, gente. Porque passado e depois presente? Né? Vamos ser poucos resistentes. E aí depois eu chego no hoje e a gente termina comentando sobre o futuro, né? Vamos lá. Pronto, vai lá, Lucas. Desculpa. Então, Lucas, fica à vontade. Tá certo. Deixa eu só compartilhar aqui, então. Share screen. Bom, gente, boa noite. Eu queria começar agradecendo a Lígia e a Larissa, as coordenadoras do GP de Ficção Seriada, pelo convite.
Dizer que é uma honra estar aqui nessa mesa com 3 pesquisadoras que eu admiro tanto, né, que eu conheci no Centro de Estudo de Telenovela da ECA-USP, pude conviver com elas, ver o trabalho delas, o Centro de Estudo de Telenovela coordenado pela professora Maria Imaculata Vassallo de Lopes. Queria também agradecer aqui a diretoria da Intercom, o Rodrigo Gabriotti e o Eugênio Nascimento, que estão aqui com a gente. Eu sou orientando de doutorado da professora Imaculata, né, ECA-USP, estou às vésperas da minha defesa, como a Larissa falou no início, e a minha pesquisa lançou um olhar historiográfico para a telenovela brasileira. Quando eu vi o tema desse bate-papo, ficção televisiva seriada brasileira e resistência, pensando no âmbito da telenovela e sob um ponto de vista histórico, de cara eu pensei nas tramas censuradas, como os autores faziam para driblar a censura na época da ditadura, e os diversos profissionais do teatro que migraram para a TV ali no final dos anos 60, início dos anos 70, com seus respectivos projetos estéticos e ideológicos. Eu acho até que a apresentação da Lígia foi excelente, porque ela me deu base para falar de muita coisa aqui, e pensando no que a Lígia falou agora anteriormente, eu sinto que esses profissionais trabalhavam um pouco essa questão da resistência de uma forma imanente. Apesar de alguns pesquisadores dizerem, né, que o trabalho que eles faziam, né, a produção deles para a TV se deu às vezes mais como uma forma de legitimar a ordem conservadora ou o pensamento nacional desenvolvimentista edulcorado pela ditadura militar, do que, de fato, encampar as propostas das esquerdas, que vinham ali até aquele 1964, com uma variedade, né, de experimentações artísticas muito interessantes. E a gente tem, na fala do Aymar Labak, um dramaturgo, autor de novelas, ele diz, né, que a gente vivia naquele tempo a primavera de um verão que não aconteceu, porque a gente tem, então, o golpe de 64. Eu acho que esses assuntos já têm uma bibliografia consolidada, o professor Igor Sacramento, o professor Marcelo Ridente vão falar deles. Essa questão também sobre a censura às telenovelas, o professor Guilherme Fernandes tem um trabalho sobre isso. Então eu pensei, antes da gente falar das narrativas, partir de um outro lugar, pensando nessa questão da resistência como ligada à política no sentido mais institucional do termo, vamos dizer assim. E aí, só para localizar o meu vocabulário teórico, eu vou partir do Martim Barbeiro, mais precisamente da teoria barberiana da comunicação, conforme a professora Imaculata, no artigo de 2018 para a revista Matrizes, a obra O Pensamento de Martim Barbeiro não é só uma teoria da recepção, uma teoria das mediações, mas uma teoria da comunicação como um todo. Então, eles nos fornecem um aporte conceitual muito rico para compreender essas inter-relações entre comunicação, cultura e política. Eu queria trazer esse segundo mapa do Martim Barbeiro, o mapa das mediações comunicativas da cultura, para pensar a mediação da institucionalidade. Pelo eixo horizontal desse mapa, a gente vai ter a possibilidade de aprender os processos históricos, as mudanças na articulação entre movimentos sociais, que são as matrizes culturais, e os discursos públicos ou formatos industriais. Hoje mesmo eu estava lendo um texto do Vladimir Safatli, que ele publicou no El País, está disponível online, que ele vai falar de um modo muito interessante como essas revoluções moleculares que ele enxerga atualmente em curso na América Latina, mais especificamente no resultado da Constituinte no Chile, como o processo do Chile, especificamente, é um processo de institucionalização insurrecional. Eu acho que é uma imagem muito clara de como essa questão da institucionalidade, então, como fala Martim Barbeiro, está ligada às matrizes culturais, aos movimentos sociais, porque parece que às vezes a gente esquece dessa questão da política institucional e acha que ela já está dada, acha que tudo está naturalizado, né? O sistema político, a degradação do sistema político é algo naturalizado e, como a gente vê, está muito longe, né, de ser isso. Então, eu trouxe aqui esse mapa para a gente pensar essa mediação da institucionalidade. Do outro lado, a gente tem as lógicas de produção, que vão remeter às estratégias dos veículos, dos meios de comunicação, no engendramento dos produtos midiáticos. Nesse interstício entre matrizes culturais e lógicas de produção, a gente tem que levar em conta os diferentes regimes de institucionalidade, ou seja, esses interesses e poderes que existem, sejam públicos ou privados, por trás da atuação dos veículos de comunicação e dos produtos midiáticos. No caso da televisão, essa mediação vai abranger desde as políticas regulatórias que guiam as telecomunicações, até os interesses por parte daqueles que comandam o Estado na difusão ou circulação de algumas mensagens, de alguns valores, e esses interesses tendem a se refletir em pressões, ou, no caso de contextos autoritários, em atos de censura e até mesmo no fechamento, na extinção de canais de TV. É esse ponto que eu queria puxar um pouquinho agora nessa conversa. Claro que a gente não vai poder nunca ignorar o âmbito privado, né, os interesses dos conglomerados de mídia que gerenciam as emissoras, por exemplo. Em 1963,
a Excelsior, uma emissora que foi inaugurada 3 anos antes, vai levar ao ar a primeira telenovela brasileira diária, que foi 25499 Ocupado, baseada num texto argentino do Alberto Migré, e ela já trazia ali Tarcísio Meira e Glória Menezes como protagonistas. No ano seguinte, em 64, a Tupi vai ser a primeira emissora da América Latina, a primeira emissora a produzir telenovela no Brasil, quando ela não era diária, ainda era gravada ao vivo, em 1951. Em 64, ela vai se dedicar, então, à sua primeira telenovela diária, que vai estrear, se chamava Alma Cigana, foi também uma adaptação da Ivani Ribeiro para um texto argentino, e ela estreia ali em março. Um mês, antes da telenovela completar um mês, ela vai dividir a atenção dos telespectadores da Tupi com um pronunciamento do governador de São Paulo de então, Adhemar de Barros, saudando o golpe militar que tinha sido dado ali entre 31 de março e 1º de abril. Ao lado dos governadores do então estado da Guanabara, Carlos Lacerda, e de Minas Gerais, o José de Magalhães Pinto, o Adhemar de Barros vai integrar um triunvirato das principais lideranças políticas da época que eram entusiastas do golpe militar. Eles só não contavam que o novo regime ia frustrar as expectativas dele de se candidatarem à presidência da República em 1965. A Tupi integrava os diários emissoras associados, que, assim como a maioria dos grandes veículos de comunicação da época, também se manifestaram naquele momento a favor do golpe militar. Nos jornais dos diários associados, que eram propriedade do Assis Chateaubriand, chegou a ser veiculada uma campanha que dizia que o comunismo, o alvo da revolução, era uma doutrina política obsoleta e ultrapassada, fragorosamente desmentida pelo progresso tecnológico e pela democracia. Como a gente percebe, né, o discurso golpista parte sempre da defesa da democracia, da liberdade, mas a gente sabe muito bem como ele funciona na prática. Ao contrário desses grandes veículos de comunicação da época, porém, a Excelsior, desde esse período, ela vai se colocar contra, se opor, já naquela ocasião, ao golpe militar. Naturalmente, a relação do proprietário da emissora, o Mário Wallace Simonsen, e do grupo que ele comandava com os governos militares, vai ser marcada por diversas tensões. A maior delas já seria deflagrada ali em 1965, quando a companhia aérea Paner do Brasil, também do grupo Simonsen, teve as suas operações encerradas por meio de um despacho do Executivo Federal, e naquele ano também o Simonsen viria a falecer. A Excelsior seria vítima de perseguição política e ainda teria que lidar com diversos problemas na sua administração, chegando a sendo extinta, né, sendo caçada pelo governo Médici ali em 1970. Só que nesses 10 anos, de 60 a 70, que a Excelsior existiu, ela teve um papel primordial para a formalização da TV e principalmente da telenovela brasileira. O pessoal que vai ouvir isso aqui depois no podcast não vai poder acompanhar, mas eu trouxe aqui algumas imagens de cenas de novelas da Excelsior que foram veiculadas pelo programa Novela 65 Anos de Emoções, transmitido na Cultura em 2016. Para a gente ter um pouco a noção, né, do que a Excelsior estava promovendo naquela época. A telenovela diária vai ser um elemento muito importante na horizontalização da programação. O que é isso? A veiculação de um mesmo programa em vários dias da semana, o que vai fomentar nos telespectadores o hábito ou as ritualidades, nos termos de Martim Barbeiro, de se assistir ao veículo rotineiramente. Isso acontece justamente quando a televisão está num momento de transição das audiências. A tecnologia do videotape, a mesma que abre espaço para a telenovela diária, permite que você grave os programas para serem exibidos em diferentes praças. Então, se nos anos 50 e no início dos anos 60 a TV ainda trabalha com as audiências locais e regionais, até o final dos anos 60 ela já vai ter alcançado o Brasil inteiro, e a Excelsior vai ser uma das primeiras emissoras a operar nessa lógica de rede, uma rede nacional de televisão. A gente sempre costuma associar o nome da Ivani Ribeiro às produções da Tupi da década de 70, talvez porque 2 das telenovelas que ela escreveu nesse período, Mulheres de Areia e Viagem, ganharam remakes na Globo nos anos 90 de grande sucesso. Só que a Ivani também foi uma peça fundamental para a Excelsior. Ela escreveu 13 telenovelas consecutivas no horário das 19h30, entre 1965 e 1969, onde ela lidou assim, com uma gama temática enorme, desde o mundo do circo, numa novela chamada Onde Nasce a Ilusão, a primeira adaptação do enredo da Megera Domada para São Paulo dos anos 20, com A Indomável, histórias de extraterrestres, quando o homem chega à Lua com os estranhos, e adaptações de romances da literatura brasileira, como As Minas de Prata, e a novela que a gente está vendo agora, A Muralha.
Essas duas últimas novelas se unem também a O Tempo e o Vento, que foi adaptada pelo Teixeira Filho, e que mostram a capacidade da Excelsior na realização de superproduções que enfocavam esse Brasil histórico, um estilo que na década de 80 ia ser retomado justamente pelas telenovelas da Manchete e pelas minisséries da Globo. E, ao contrário do padrão vigente nessa segunda metade dos anos 60, nas tramas da Tupi, nas tramas da Globo, também com a Glória Magadã, a Excelsior vai investir em diversas telenovelas com ambientação nacional. Isso acontecia, né? Você via ali questões da nossa realidade sendo debatidas até mesmo na adaptação de outros textos, como, por exemplo, a adaptação que o Lauro César Muniz escreveu para o Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, que você tinha alguma alusão ao contexto brasileiro da época. Eu tenho aqui uma citação do Lauro que eu vou ler, em que ele vai dizer justamente isso. Meu nacionalismo ferrenho me impunha uma obrigação, criar uma ponte entre a realidade inglesa e a brasileira. Fui fiel à essência do romance. Os personagens eram ingleses, mas consegui, por meio da ascensão do herói Heathcliff e seu enfrentamento com Edgar, de família nobre, fazer um retrato das condições de classes sociais que surgiram anos depois de nosso país, entre os aristocratas rurais e a nova classe sem raízes nobres. Mas, naturalmente, o sucesso foi o imortal amor entre Heathcliff e Catherine, que se casara com Edgar. A retomada deste tema social me propiciou, anos mais tarde, novelas como Os Deuses Estão Mortos, na TV Record, Escalada e O Casarão, da TV Globo. O Lauro faz parte justamente dessa leva, né, daquela leva de autores do teatro que foram para a TV e que possibilitaram a mescla dessa perspectiva crítica, ou a gente pode dizer dessa resistência imanente, à carpintaria do folhetim, a carpintaria da radionovela, consolidando o que a gente conhece hoje como a telenovela brasileira. E aí eu queria encerrar aqui essa minha fala da Excelsior, aproveitando para indicar, para quem quiser saber mais sobre a emissora, 2 livros. Esse livro do Álvaro de Moya, do qual eu tirei a fala do Lauro César Muniz, que se chama Glória em Excelsior. Ele está disponível no site, para download gratuito, no site da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. E um outro livro também, que é muito interessante, se chama Um País no Ar, é de 1986, ele tem 3 capítulos. Um da Maria Rita Kel sobre a Globo, um do Irimar Simões sobre a Tupi, e um do Alcir Henrique da Costa sobre a TV Rio e a Excelsior. Esses 3 capítulos estão disponíveis para leitura no site Arte e Pensamento do Instituto Moreira Salles. Então, quem quiser acessar, é só ir até o site Arte e Pensamento. E aí agora, para pensar na questão da ficção televisiva brasileira e das narrativas, rapidamente aqui para fechar também a minha fala, eu queria pegar um outro mapa do Martim Barbeiro, o 4º mapa, que na verdade é uma atualização do 3º mapa dele, para pensar em como a questão da resistência, ainda no âmbito da política institucional, foi refletida, refratada, pegando uma linguagem bakhtiniana, nas tramas das telenovelas. Você vê ali a mediação das narrativas tensionada por temporalidades e tecnicidades. A Lígia já... Condição de representação e forma, sim? Achei que você tinha caído. Desculpa. Ai, meu Deus. Aqui apareceu, a internet está instável. Tá, eu estava falando... Você falou das narrativas tensionadas pelas temporalidades e tecnicidades. Vai daí. Perfeito. Grosso modo, né, é a gente pensar como a televisão e a telenovela, na condição de representação e forma, está sujeita às competências de linguagem e às possibilidades técnicas e estéticas vigentes numa determinada época, algo que está diretamente vinculado também ao sensório e sensibilidades dessa época. Eu vou recortar aqui para a gente pensar em algumas telenovelas que abordaram a ditadura nas suas tramas durante o regime militar e no imediato pós-redemocratização. A primeira telenovela que eu queria destacar é O Grito, é uma novela do Jorge Andrade, escrita para o horário das 10 da Globo, em 1975, que era ambientada num edifício de São Paulo, em que moravam pessoas de variadas classes sociais. Um dos entrechos dessa novela era sobre um jovem, interpretado pelo João Paulo Adur, que no passado delatou um professor por suspeita de atividades subversivas e temia a reação da namorada dele, que era vivida pela Françoise Furton, filha do Valmor Chagas, na história, que era um acadêmico, um professor universitário, e o personagem do João Paulo Adur temia a reação dela se ela soubesse o que ele fez no passado. Obviamente, tudo ainda é muito sutil. Vamos lembrar que foi em 75 que a primeira versão de Rock Santeiro foi proibida de ir ao ar, por exemplo. De qualquer forma, é louvável que uma novela já se propusesse a trazer essa questão para a sua narrativa. A Sabina Anzategui tem um trabalho muito interessante sobre a telenovela O Grito, para quem se interessar,
pelo assunto, né, por essa questão da produção das telenovelas naquela época sob o ponto de vista do autor, no caso do Jorge Andrade. Em 79, a Tupi, já muito combalida, né, prestes a fechar as portas, apresentou uma novela chamada Dinheiro Vivo, do Mário Prata, que tinha sua trama construída a partir da aparição de um ex-seminarista, que era o papel do Enio Gonçalves, num programa chamado 3 milhões de cruzeiros, uma competição de perguntas e respostas. A protagonista era interpretada pela Márcia Maria, e quando ela via esse homem na televisão, ela reconhecia ele como um namorado que 10 anos antes, em 69, integrava o movimento estudantil paulista e foi dado como morto depois de um acidente na Via Dutra, provocado, ao que tudo indica, por razões políticas. Além desse trecho, o primeiro capítulo da novela mostra uma cena do personagem do Sérgio Mamberti, que também ia participar desse programa 3 milhões de cruzeiros, andando num calçadão de São Paulo, enquanto era possível uma mulher falar no alto-falante as seguintes frases. Vamos ver se a gente consegue ouvir aqui. Dá para ouvir aí, gente? Ou não? Eu não estou ouvindo. Pela população, nós comparecemos com um grande comício quarta-feira às 12 horas nas escadarias do Teatro Municipal. Os comitês de anistia pela libertação dos presos políticos de Itamaracá apoiam integralmente a greve de fome que os prisioneiros do Rio de Janeiro estão fazendo contra o projeto de anistia parcial do governo. Com valor de questão para bater às 12 horas nas escadarias do Teatro Municipal, o grande comício pela anistia ampla, geral e restrita. Vírgula, portanto, é de nosso parecer que com o aumento dos incentivos para a soja nesse estado, vírgula, situando a telenovela historicamente, né, ela estreou em agosto de 79, justamente o mês em que a anistia foi aprovada. Em 78, no ano anterior, o então presidente Figueiredo, o general Figueiredo, já tinha dito aquela famosa frase: quem for contra a abertura, eu prendo e arrebento. Então, você tem ali um contexto que permite que Dinheiro Vivo aborde esse tipo de assunto de modo mais explícito. Ali também começa o movimento da parte dos militares que eles chamam de luta contra o revanchismo, que vai se intensificar nos anos seguintes quando eles saem do poder. Seria a atuação deles nesse campo da disputa da memória, das formas de narrar o que aconteceu nesse passado. Teve uma matéria muito bacana do Lucas Pedretti, que foi publicada na 451 de abril, chamada Batalha da Memória, que vai falar justamente dessa questão. Então, quem se interessar também, eu recomendo a leitura. Em 85, a gente tem a redemocratização, mas o Departamento de Censura vai permanecer ativo até a promulgação da Constituição Cidadã em 88. De qualquer forma, o próprio ambiente político já propicia que alguns temas venham à baila nas telenovelas. Em 86, Roda de Fogo, que foi recentemente disponibilizada no Globoplay, trazia uma ex-namorada do protagonista, o Tarcísio Meira, que foi torturada, que tinha sido torturada no período da ditadura, passou um tempo fora do Brasil, e depois que ela volta, ela reencontra o seu torturador. Essa personagem, a Maura Garcês, foi vivida justamente pela Eva Vilma, que está aí na foto também, que essa grande atriz que deixou a gente agora no fim de semana passado. Eu vou exibir a cena, que eu acho muito forte, inclusive, do reencontro dela com o torturador na telenovela. Dona Maura? Tá dando para ouvir, né? Desculpe, boa tarde. Fui eu quem falou com a senhora ontem à noite. Claro, doutor Jorge, não é? Muito prazer. Na verdade, nós já nos conhecemos, dona Maura. Se a senhora se esforçar um pouquinho, vai se lembrar de mim. Não está lembrada de mim? Eu me lembro perfeitamente de você. Eu não disse que você ia me reconhecer? Mas você não parece muito feliz por me ver depois de tantos anos. Que isso, Maura? Eu custei tanto a te encontrar e agora você me manda embora? Não, Maura. Eu não vou embora. Eu estou muito feliz por te ver de novo, Maura.
Você não imagina as saudades que eu tive daquele tempo, daqueles dias que nós passamos juntos. Não! 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 Eu acho que por hoje nós já conversamos bastante. Eu vou embora. Mas eu vou voltar, Maura. Acontece, o personagem do Cláudio Cury, o torturador dela, trabalhava para um dos vilões da trama, o Mário Liberato, e ele articulava esse ponto como um plano para desestabilizar o Renato Vilar, o protagonista, que era o Tarcísio Meira. Só para contextualizar. E ali no final dos anos 80, a gente ainda tem Mandala na Globo e Olho por Olho na Manchete, que vão tangenciar o período da ditadura também, os traumas da ditadura. Mandala se utilizou desse período como pano de fundo para sua primeira fase, uma estratégia que também foi adotada por Senhora do Destino em 2004. E Olho por Olho era protagonizada por um rapaz que queria vingar a morte do pai, e nessa sua trajetória ele acaba se envolvendo com um militar que tinha trabalhado nos porões da repressão. Olho por Olho, assim como Roda de Fogo, também trazia uma personagem que tinha pretensões de se candidatar à presidência da República. Em Roda de Fogo, Tarcísio Meira era um empresário envolvido em algumas negociatas escusas, que pensava em lançar sua candidatura, um perfil muito parecido com o personagem do Erson Capri, em Olho por Olho, que foi exibida em 88 na Manchete. É interessante ver nessa jornada até o Planalto, as expectativas para as primeiras eleições diretas, que acontecem em 89, vão se transformar nessa espécie de fetiche das telenovelas desse período. Vamos lembrar também do Salvador da Pátria, que não chegou a se concretizar, né, por conta justamente de algumas questões de pressões políticas de todas as institucionalidades ali na narrativa do Lauro César Muniz. O fato é que a primeira ficção de TV que vai tomar a ditadura como mote da sua trama principal é a minissérie Anos Rebeldes, que a Lígia já citou. Foi exibida pela Globo em 92. Depois só vai acontecer de novo em Queridos Amigos, outra minissérie da Globo, Amor e Revolução, uma novela do SBT de 2011, e mais recentemente, Nos Dias Eram Assim, que foi classificada pela Globo como uma supersérie. Ou seja, a única telenovela que tematizou o assunto de forma mais aprofundada não foi feita pela Globo, a principal produtora de telenovelas no país, e nem teve sucesso de público ou crítica. A gente só consegue converter em narrativa aquilo que a gente já elaborou. O que essa carência de ficções sobre a ditadura militar indica? Principalmente essa carência de telenovelas, que, como diz a professora Imaculada, se converteram na principal narrativa da nação brasileira, que a gente não conseguiu ainda mensurar como país essa nódoa do nosso passado. A minha colega Mariana Lima e eu, a gente tratou um pouco dessa questão num artigo que foi publicado no primeiro volume do livro Ficção Seriada, organizado pelo GP da Intercom. Acho bacana a gente também retomar os trabalhos e essa memória, né, aqui do grupo. Enfim, gente, da minha parte, acho até que eu extrapolei um pouquinho meu tempo, perdão, mas era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Tá todo mundo tão educado aqui no tempo, eu não estou nem precisando ser má, não tá até sem graça aqui minha parte. Eu vou chamar agora a Clarice. Clarice, pode ficar à vontade. Mesma coisa dos outros dois, você tem 20 minutinhos. Obrigada, gente. Então, vou novamente agradecer, né? Rapidinho já tinha agradecido o convite. E, nossa, muito gostoso estar aqui nessa conversa, relembrando as tantas trocas que eu já tive, né, com Lucas e Lígia, no Centro de Estudo de Telenovela lá da USP, né, sob a coordenação da Imaculata, e a gente aqui retomando todos esses pensamentos de novo. Bom, eu achei que ficou legal assim, porque o Lucas retomou bastante essa questão do passado, ele focou nessa história da ditadura. Eu trago um outro âmbito aqui, né? A Lígia falou, a gente podia falar um pouquinho do passado, do atual, como é que está hoje em dia. Então, eu me baseei um pouco em algumas conversas, eu fui procurada nas últimas semanas, no último mês aí, por algumas repórteres da Veja, da Folha de São Paulo, para falar de alguns temas, principalmente em relação às protagonistas femininas, a questão de violência doméstica e assédio, né, sexual, moral, e nas séries, né, principalmente em séries. Então, eu peguei um pouco disso porque eu percebi que está sendo algo buscado e de interesse atual, então eu achei que isso pode ser um bom recorte para a gente falar. Né? Existem várias formas de resistência, então o Lucas fez, como a Lígia colocou muito bem, né, a resistência
de tantas formas, tudo aquilo que a gente tenta combater, né, do interno contra forças externas, e no caso do audiovisual, a arte, pegando todas essas questões éticas para debater com aquilo que seria o status quo, né, aquilo que seria o hegemônico, os poderes que estão em voga, e a gente então tenta resistir e aos poucos combater alguns deles. Eu acho legal que o Lucas falou de Amor e Revolução, da dificuldade que se é hoje em dia pensar por que tem poucas narrativas sobre a ditadura no Brasil, né? Talvez porque ainda não assimilamos, mas aí Amor e Revolução misturou não só a questão da ditadura, mas também foi o primeiro um beijo gay em horário nobre de duas mulheres, né? Então, assim, quer dizer, eles tentaram em várias frentes ter essa linha de enfrentamento, e eu vou trazer aqui algumas questões eu tenho alguns slides também, mas na verdade só tenho 3 slides, é só para realmente mostrar umas imagens para falar, então, sobre principalmente a figura feminina. A feminina não, as protagonistas femininas, mas também um pouco da questão do feminismo, assim, mas não conceituando feminismo. Eu não trouxe repertório teórico igual Elige e Lucas fizeram já tão bem. Eu trouxe mais alguns pontos de reflexão para a gente conversar. Então, eu queria também aproveitar aqui para agradecer a diagramação automática do PowerPoint, né? Porque eu só tinha 15 minutos e consegui juntar as imagens aqui. A ficção seriada, como o Lucas traçou aqui bastante bem, sempre teve uma relação com a realidade, né? Fala-se ficção, então, que é aquilo justamente que dá aquela licença poética, né? Asas à imaginação, à arte, mas, ao mesmo tempo, a ficção, principalmente a ficção seriada, como a gente conhece, a telenovela, né, tem uma relação quase inaugural. A novela que a gente conhece dessa forma tem uma relação inaugural ali, né, com a realidade. Quando eu digo inaugural, não é desde o início, né? Quando aquelas primeiras telenovelas, Glória Magadã, às vezes, assim, existe realismo fantástico na telenovela também, mas existe uma questão de retratar sempre questões do cotidiano, né? Então, existe uma cotidianidade dentro dessa ficção seriada. Então, seja ela com base em realismo ou em verossimilhança, né? Porque a verossimilhança também é essa questão. A gente fala em ficção, mas é algo sempre ligado ao que a gente se reconhece, né? Ou seja, para se retirar da realidade, né? Ou se reconhecer nela, mas existe sempre esse traço. E a violência contra a mulher, ou as agressões, né? A estrutura machista, a cultura machista, ela é também uma questão histórica. Eu não vou entrar no histórico da sociedade, mas espero que muitos já conheçam isso, e eu vou falar aqui da ficção seriada hoje em dia, como que a ficção onde nós temos hoje, essas protagonistas que estão sendo questionadas hoje, muitas transformações na indústria do audiovisual, não digo transformações radicais, mas algumas mudanças lentas e graduais em que a gente está aqui no meio de um processo, elas podem ser notadas. Então, eu destaquei aqui, eu achei engraçado, porque, Lígia, eu comecei a rir na hora, porque eu peguei exatamente a mesma foto que você, quando a gente joga no Google, é uma das primeiras que aparece de boa resolução. Mas é exatamente a mesma imagem, né, da Raquetada, né, Helena Ranaldi, em Mulheres Apaixonadas. Peguei aqui aquela figura viril, né, do machão, Humberto Martins, em que você tem ou do Danilo com a Ritinha, que aí o Danilo com a Ritinha aqui, uma coisa de comédia, né, um núcleo cômico, mas que também demonstrava uma figura de poder, que era um patrão rico, infiel, né, nem era ele o rico, né, o rico era a esposa, mas que então assediava, né, a empregada, e era um núcleo bem visto, né? Aí você tem umas figuras como o de Humberto Martins em mais de uma novela, né? Também aquela coisa do machão que agarra, que beija à força, né? Eu pus uma foto aqui do bonde chamado Desejo também, que então eu estou retratando coisas diferentes. A cena da Raquete é realmente uma violência doméstica no sentido de uma crítica a isso, chamar atenção a esse tipo de violência, né? Mas, ao mesmo tempo, isso tudo está dentro... bom, a Lígia falou dessa coisa do leitor ultra-ideologizante, né?
que condenam os antivalores, como se o fato também dessa cena da violência contra a mulher na raquetada, essa cena dessa violência que foi muito marcante nas histórias das telenovelas, como se alguns leitores pudessem entender que a telenovela está corroborando, né, com a violência, mas ao mesmo tempo existe uma crítica aí. Enquanto que, por outro lado, o Marlon Brando, esse Um Bonde Chamado Desejo, essa figura do Humberto Martim, eu acho que a gente tem que pensar em como o audiovisual retratou essas figuras masculinas, né, heterossexuais e violentas e agressivas, como sendo algo legal, algo a se desejar, algo sexy. Né? O Marlon Brando é violento, eu acho ele um escândalo assim, de maravilhoso, só que é algo extremamente agressivo. Então, como é que você trabalha isso no imaginário de uma sociedade? Né? Então, até conversamos sobre o Laço de Família que estava sendo reprisado, por isso eu trouxe mais cenas dessa novela, porque 20, 25 anos depois, como percebe isso? Será que houve alguma mudança na sociedade, nesse leitor ultra-ideologizante, que vai agora questionar mais aquilo que era bem aceito, aquilo que era tido como algo atrativo na virilidade masculina? Será que hoje é tão bem visto assim? Né? Então, assim, existe sim uma história do homem ideal das telenovelas, que, claro que existem outras telenovelas, existem outras séries, existem outras figuras masculinas, né? Mas eu estou tentando fazer a linha dentro desse ponto que a gente está conversando. Então, talvez, podemos pensar que muitas dessas retratações da realidade tenham, sim, endossado uma cultura machista, e, portanto, que hoje se fala numa cultura do estupro, né? Porque também tem toda a questão machista, o realismo, essa conexão de retratar a realidade, está também em diálogo com uma realidade não ideal. Então, acaba sendo retratada também de forma não ideal. Né? Então, essa questão da ficção com a realidade, dessa questão histórica da violência, dessa figura e desse endossamento da cultura machista, eu acho que era o primeiro ponto que eu queria trazer para a gente pensar a ficção seriada hoje. Eu trouxe, né, exemplos de um passado, mas um passado antigo, um passado mais ou menos recente aqui. Antigo no caso de Um Bonde Chamado Desejo, né? Mas Laços de Família em reprise, então a gente está falando até de uma questão recente também. Para depois começar a pensar, então, um segundo ponto, que é aí a entrada dos movimentos sociais, né? E aí, como eu estou pensando no feminismo, o que muda? Então, os movimentos feministas, né, porque nós temos mais de uma vertente do movimento, eles trazem, sim, uma transformação, a sociedade vai se transformando, os movimentos se organizando, o movimento consegue trazer também um reflexo na sociedade, vai se ampliando, né, em termos de adesão, e eles causam algumas alterações lentas aí nos últimos 20 anos, espero que isso seja assim, não podemos esgotar esse debate, ainda tem muita mudança para ser feita, mas é importante a gente começar a ver o que será que pode estar diferente, né? E algumas mudanças vêm na própria indústria, né? Existe muito debate, principalmente na indústria cinematográfica ou de televisão norte-americana, existe muito esse debate sobre existir mais diretoras, mais produtoras, mais roteiristas, né? No Brasil, nas telenovelas, a gente até teve, desde Glória Magadã, né? Ivani Ribeiro, bom, enfim, a Glória Pérez, eu pus aqui a foto da Glória Pérez, a Maura Maltner, eu coloquei algumas diretoras, roteiristas, mulheres, que começam que aparecem, que existem, mas se você pensar nos filmes, aqui eu coloquei a foto da diretora que ganhou o Oscar, né? Isso me lembra que no Oscar e no Globo de Ouro do ano passado, houve discurso, né, sobre todos os indicados serem homens. Isso é muito comum, muito frequente, né? Então, a visibilidade das mulheres também na indústria, né, dentro do mercado. Então, isso vem também como
uma transformação lenta e gradual, e isso vai influenciar nas temáticas, porque com mais mulheres escrevendo, mais mulheres atuando, você vai ter mais representatividade, mais olhar crítico, né? Mais uma presença um pouco mais sólida de retratar. Então, você não tem mais só os homens retratando as mulheres, né? Você não tem apenas Helenas escritas por Manuel Carlos. Você tem um olhar feminino sobre essa figura feminina também. Eu até falo que eu ficaria interessada, eu não consegui fazer esse levantamento, mas eu sou curiosa para perceber, seja em séries, ficção seriada, estamos falando de ficção seriada, vou falar de séries ou novelas, mas em um certo histórico perceber as roteiristas mulheres e as protagonistas mulheres de roteiristas mulheres ou roteiristas homens, né? E se é possível, de fato, ver algo aqui, eu levanto como hipótese, mas uma hipótese de certa sensibilidade da discussão também sobre a cultura feminista, mas se haveria, né, esse olhar um pouco mais crítico nas protagonistas. Uma das reportagens que saíram sobre as protagonistas problemáticas, eu vou falar isso no próximo slide, mas tem uma questão também dessa mudança na indústria, que é lenta, né, a mulher ainda é minoria. Aqui eu trouxe até essa foto, aqui são as atrizes de Hollywood, Time's Up, Pay Up, né, porque as atrizes de Hollywood se organizaram em busca de equidade salarial, porque mesmo quando eram protagonistas de igual equivalência dentro de uma série, de um filme, o salário da mulher foi percebido como sendo mais baixo. Então, esse tipo de organização, né, de pessoas que têm poder, de celebridades, de gente dentro do mercado e da indústria de entretenimento, tem alguma força, né? Então, a coisa começa a mudar nesses três âmbitos, tanto na indústria, que isso interfere na temática, e a sociedade, porque os movimentos feministas vão, então, transformar a sociedade, que vai ter um olhar mais crítico, né? Vai ter mais questionamento, vai ser mais ultra-ideologizante, né? A partir do momento em que se percebe as fragilidades da cultura como estava, né? Do status quo. Então, um Humberto Martins hoje, ou um assédio de alguém em cima da funcionária doméstica, aquilo por parte da população, essa parcela da população que está mais envolvida nesses temas, que está mais ligada nesses movimentos, vai perceber e vai questionar, e aquilo já não pega bem, né? Aquilo já começa a ter uma sensação de não é mais tão engraçado, não é mais tão sexy igual era esse homem viril que está agarrando a mulher quando ela diz que não quer. Né? Não existe mais, eu posso falar isso aqui, cu doce, né? Lembra da coisa do orifício anal adocicado? Não existe mais essa ideia, isso não é mais bem-vindo, esse deixa o não em casa. Né? Tem um meu, não. Carla, você está com... Ótimo. Ah, tá. Porque eu falei, será que é filho meu? Eu tenho 2 nenéns aqui. Então, tem também essa mudança na sociedade, que os movimentos trazem, então, o público, né, a audiência, eu falo sociedade tanto no sentido da audiência, quanto no sentido que abarca essa entrada na indústria, né? Mas, então, são mudanças em várias esferas, que, igual eu falei, e repito, ainda tem muito a que melhorar, né? Mas, em relação a 30 anos atrás, talvez isso esteja, pelo menos nesse quesito, andando, né? A passos lentos, mas de alguma forma. E aí também eu trago a questão do audiovisual em transformação, né? Por exemplo, a incorporação dos movimentos mundiais. Então, aqui você vai ter e o aumento das protagonistas e de denúncias de violência. Então, a gente está vendo atualmente, primeiro, existe um boom, né, um maior número de séries que retratam violências contra a mulher de vários tipos, mas também existe um aumento no número de produções audiovisuais, né? Então, não é que a mesma quantidade de produção passou a falar mais sobre isso, mas existem muitas produções, e dentro dessas muitas produções existe também essa vertente, que fala, então, por exemplo, aqui, essa primeira foto, I May Destroy You, é uma série que vai falar de assédio sexual, né, de estupro propriamente dito, mas também de uma coisa como a outros
tipos de estupro, né? O que é o estupro, o que é o assédio sexual, o que é o abuso, porque existe a história do abuso de poder, então você vai ter o caso do Weinstein, né, hollywoodiano, você vai ter o caso Mengele na Globo, então vai ter alguns casos que deram origem, né, o caso principalmente do Weinstein, eu não sei falar, é Weinstein, mas a hashtag #MeToo, né, então esses movimentos mundiais, como a hashtag #MeToo, que o que elas dizem é, aconteceu comigo também, eu também já passei por algo assim, né? Então, não é só a ideia daquele estupro agressivo. As mulheres estão começando a entender que existem vários níveis de assédio, inclusive de poder. Então, o que acontecia? A hierarquia dentro da própria indústria de entretenimento, né? Como é que funciona essa hierarquia, esse poder, e como aquilo pode te coagir, né, a certas circunstâncias em que seriam mais dificilmente reconhecidas como abuso, né? Então você vai ter, por exemplo, a série The Morning Show, ela retrata exatamente isso, inclusive uma autorreferência ao mercado de entretenimento, onde dentro de um telejornal existe então um apresentador de telejornal, benquisto e tal, que também acabou se envolvendo com uma funcionária, mas a funcionária diz ter se sentido coagida aquilo, e ele diz, não, mas eu não forcei nada, né? Mas são essas sutilezas, né? E esses movimentos mundiais. Aí você tem aqui esse filme também, O Escândalo, né? Que são as 3 mulheres também da indústria de entretenimento que se unem. Então, o I May Destroy You, ela não é tão sutil, né? Existe de fato um abuso, mas existe um relacionamento, aí umas questões de consentimento que são conversadas também em até que ponto, né? E aí, no Brasil, a gente tem exemplo de 2 séries como Bom Dia, Verônica e Coisa Mais Linda. Coisa Mais Linda traz alguns temas da pauta feminista, né? Mas tem o recurso de levar ao passado, nos anos 50, as pautas feministas tratadas lá, mas para debater também o que acontece no presente, né? Para debater os temas de hoje em dia, né? Bom Dia, Verônica já é uma coisa mais gritante, mais grosseira e agressiva, né? Dolorosa de assistir, mas que também é sobre a violência doméstica, essa coerção marital, né, do próprio cônjuge e dessa também. Para falar dessa incorporação de movimentos mundiais, eu trouxe também uma foto do filme Dois Estranhos. Quem não assistiu, assista, ganhou o Oscar de melhor curta-metragem, e é sobre também a George Floyd. Né? Então, esses movimentos mundiais, aí não é sobre mulher, mas é uma questão do audiovisual, essa transformação de incorporação de movimentos mundiais também, de resistência, né? Então eu não quis esquecer. Eram 4 slides, eu menti. Mas terminando, aí eu acho legal falar sobre a questão também das protagonistas mulheres e da saúde mental, porque como a gente também está vendo uma série, eu separei aqui Fleabag, que é uma mulher que tem uma questão de vício sexual, né, que chama linfomaníaca, mais ou menos, né? Depois, o Gambito da Rainha, em que ela é extremamente problemática, se droga, problemas mesmo com sobriedade, super talentosa. Ginny e Georgia, em que elas são também uma relação mãe e filha. É um drama meio comédia, mas da menina de se cortar, né, de ter uma questão de depressão, de aceitação. Então, isso tudo também tem a ver com a gente está falando de depressão, o mal do século, né? Em 2018, a Organização Mundial de Saúde falou como sendo assim, uma doença a ser discutida, de relevância. Você tem aí, na literatura, não sei se vocês já ouviram falar em chick lit. Chick lit é a literatura de mulheres, escrita por mulheres, com protagonistas mulheres, né? Então, essa linha das mulheres entrando também na literatura, e aí começou a se falar em sicklit, que é, então, a literatura também sobre essas doenças, né, no paralelo. Então, tanto a chicklit quanto a sicklit são essas linhas que estão ganhando força editorial, e aí elas também afetam o audiovisual, o mundo da arte como um todo, sobre... e acho que eu deixo a pergunta aqui sobre, assim, são heroínas ou são heroínas, né, ou são perturbadas? Isso é uma denúncia das mulheres que têm sobrecarga, que elas têm muitos problemas
porque elas matam mais leões por dia do que os homens, né? Os heróis masculinos não são tão problemáticos quanto as heroínas mulheres. Por que isso acontece, né? Isso é uma denúncia do que as mulheres passam ou é uma corroboração de que as mulheres são mais loucas, são mais insensatas, são mais sensíveis, né? Então, eu deixo a reflexão para a gente também debater todos os pormenores que podem ter nessas pequenas transformações que eu acho que a gente está vendo na ficção seriada. E muito obrigada. Obrigada, Clarice. Então, a gente muito disciplinada aqui nessa live, tivemos tudo que uma live tem que ter, cumprimos o tempo, tivemos um pet aparecendo na tela, tivemos tudo que deve ter, né? Uma boa live. E eu queria, então, agradecer a fala, a gente teve a Lígia fazendo uma retomada, né? Uma retomada para pensar a questão dessa relação entre narrativa e resistência a partir do trabalho do Alfredo Bose. Depois a gente teve o Lucas pensando a questão da telenovela de modo específico num contexto histórico muito marcado e que é muito importante que a gente sempre relembre, né? Que é esse momento da ditadura civil-militar no Brasil, né? E como é que isso foi depois traduzido em termos de narrativa. E, por fim, a gente teve a Clarice focando mais nesse aspecto dessa relocalização de algumas estruturas de poder, né, entre os gêneros que a gente vem acompanhando, tanto em telenovela quanto nesse contexto de explosão produtiva, né, que a televisão vem passando nos últimos 15, 20 anos. A gente tem, vocês obviamente podem abrir aqui para perguntas, mas a gente também está no Facebook agora, né? E a gente tem uma pergunta lá, na verdade duas. A primeira pergunta da Patrícia Della, ela não faz Oi, Patrícia, beijo. A Patrícia foi me orientando. A Patrícia está perguntando o seguinte: vocês acham, ela não designa para ninguém especificamente, vocês acham que a emergência das plataformas de streaming e o consumo não simultâneo dos espectadores contribui para modificar a ritualidade, a rotina de assistir as narrativas seriadas na TV tradicional? Se sim, acham que influenciam na disseminação das agendas sociais? Algum de vocês quer responder? Eu gostaria de comentar aqui, eu acho que sim, que muda, mas mudam as ritualidades, mas não desaparecem as ritualidades, né? Surgem novas ritualidades. A gente tem, nem sei quem cunhou o sofá virtual, né? É o sofá virtual. Muitas vezes a gente está assistindo uma série e tem aplicativos para você assistir junto. E tem aplicativos, tanto que você assiste junto, comentando, como se estivesse no mesmo sofá, digamos assim, quanto tem aplicativos que você vai comentando aí não são aplicativos, mas nas próprias redes sociais, as pessoas vão comentando capítulos e episódios que estão assistindo e entram em diálogo. Então, tem grupos comentando séries, assim como tem esses aplicativos. Eu queria outra pessoa pode falar mais, acho que o Lucas quer falar sobre isso, mas, Clarice, queria comentar a respeito das feminilidades, que acho que as masculinidades, né, que você traz ali no seu primeiro slide, são muito importantes, as mudanças nas masculinidades, né? Eu assisti, até ontem a gente estava falando daquela revista Rumores, eu escrevi um artigo sobre uma série que eu assisti, que é sobre isso, que chama Homens, e é bem essa resistência pelo humor, né? E ele traz justamente esse, agora até já esqueci o nome, desse leitor ultra ideologizante, né, que o Bose traz,
porque você assiste e fala, nossa, que coisa machista, que horror, não vou assistir. E as pessoas comentam nas redes, ai, que machista, que machista. Mas você vai assistindo a série é construída para que você assista a modificação do personagem. Então, vale a pena assistir, é muito interessante. Desculpa, eu só fiz esse parênteses, mas acho que o Lucas quer falar do sofá virtual. Eu quero só aproveitar o que a Lígia está falando, porque a gente está falando dessas masculinidades. Coincidentemente, essa semana eu li um texto da Fabiana Moraes no Intercept, ela conceituando, categorizando macho desgovernado. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade. Aí ela fala, né? Ele urra, né? Esse macho desgovernado, ele urra e usa um celular no lugar do tacape, que é essa coisa dessa masculinidade que está em crise, não sabe o que fazer e grita, e berra, né? E berra e publiciza, né? Só um adendo aí, que eu acho que é um texto que pode ajudar a gente a ver isso que a Clarice aponta. Lucas, vai lá, Lucas. Deixa eu só complementar. Berra no Twitter, porque quando é convocado Sim. durante uma CPI, fica pianinho, né? Tem sido muito isso. Exatamente. Mas, enfim, essa questão eu acho, do sofá virtual, do sofá expandido, não é? Eu acho que é justamente isso. Você mantém algumas... isso é muito curioso, né? Pensar que essa assistência tradicional da televisão também tem esse vínculo com as mídias digitais, porque você está ali no aqui e agora acompanhando aquilo, é ali que você vai ter a oportunidade de estar trocando com as pessoas nesse sofá. Mas pensando nessa questão mesmo dos temas, das narrativas e dessas novas formas de distribuição, de produção, por exemplo, a Clarice trouxe esses exemplos brasileiros, pelo menos do streaming, quando ela fala, né, que Bom Dia, Verônica é algo mais cru. Aquilo provavelmente não vai ser exibido numa TV aberta, porque tem ali aquele espaço de nicho que permite que esse assunto seja abordado. Então, eu acho que tem essas outras questões também. Ao mesmo tempo, conforme o streaming vai se popularizando, eu acho que isso a gente às vezes não tem muita noção, né? Mas o Brasil é um país enorme, onde a gente tem muitos lugares onde não chega nem luz elétrica, então essa realidade do streaming das múltiplas telas vai com mais força nos grandes centros, obviamente, mas também, a partir do momento em que isso vai se popularizando, a gente também pode observar como que os streamings vão se adaptando a isso, não é? Agora tem muito reality show nos streamings, porque eles atraem um outro tipo de público, então tem essas outras questões. Aí, a gente aproveita agora, né, já que a Clarice falou depois, lembrando algumas coisas que a Clarice disse, eu lembrei, né, que uma das primeiras diretoras de telenovelas foi a Wanda Cosmo, ainda na década de 60, mas assim, diretoras de novela rarearam muito. A Globo vai ter a primeira diretora geral, diretora de núcleo de telenovela, que é aquela que vai comandar a equipe, em 1990. Ou seja, depois de quanto tempo, né, que foi a Denise Saraceni em Felicidade. E eu lembrei também que a Dilma Lois, que foi uma atriz que ela faleceu recentemente, se eu não me engano, ela está no Bem Amado, ela acabou saindo no meio da novela, ela disse que uma vez ela teve uma conversa com o Paulo Biratã, ela queria dirigir telenovelas, aí ele disse que ela não teria espaço, porque aquilo não era para mulheres, digamos assim, foi exatamente isso que ele disse. E foi aí que ela foi para o cinema, que ela foi tentar uma outra carreira para concretizar o que ela gostaria mesmo, que era ser diretora. Para a gente ver como essas questões, né, permearam a indústria, ainda permeiam, né, isso e estão aí para a gente derrubar mesmo, né? E só uma outra questão, nessa questão do que né, do masculino, do feminino. A gente tem muitas autoras escrevendo as primeiras telenovelas porque eram produtos voltados para as mulheres, você ainda tem essa categorização. É muito interessante, até quando você estuda a história da telenovela, aos autores que vão se atribuir as inovações que vão trazer para o formato, para o gênero, são homens. Então, essas questões pontuam até o nosso estudo nesse sentido. Eu vou fazer aqui mais, tem outra pergunta aqui no Face e tem uma pergunta aqui também no chat do Zoom. Eu vou fazer a do Face, é o Fabrício, eu acredito que eu esteja falando certo o nome dele, se eu não tiver, Fabrício, me perdoe. Fabrício Tatini. Continua valendo, adorei a pergunta dele, continua valendo a frase musical de Caetano Veloso e Jorge Maltner? A telenovela é a educação sentimental da classe média nacional? Quem de vocês três quer responder? O Fabrício? Eu acho que continua.
Continua valendo. A novela é uma educação, só que é uma coeducação, né? Igual a gente está falando. Mas é uma das vertentes onde o brasileiro se encontra, se identifica, se transforma, se emociona e se conecta, né? Continua. Eu penso que a gente não pode nunca esquecer, né, como o melodrama, que é essa matriz fundamental da telenovela, como é um mecanismo importante para a gente simbolizar o mundo, para a gente entender esse mundo, para a gente se posicionar, para a gente lamber as feridas, né? A gente vai vivendo por procuração alguns desses sentimentos e a gente também vai aprendendo a lidar com essas coisas. Acho que passa pela novela, né? Muito desse aprendizado, do sentido, inclusive, coletivo, né? Do que a gente vai experimentando. Essa questão da educação sentimental também perpassa outras educações, né? Que a telenovela permite justamente nesses lugares onde o convívio e os assuntos, as pautas, as discussões, elas não perpassam todas as pessoas. Então, quando você ouve, por exemplo, um menino que assiste a novela ao lado da mãe ou da tia, e ali aquela novela está tratando de algum assunto que interessa a ele, ou que ele não consegue acessar, porque no mundo em que ele vive, ele não tem como, vamos dizer, eu já vi muitas pessoas dizendo que o personagem era homossexual, e aí começou a falar disso na novela, e eu estava do lado da minha tia, da minha mãe, e fiquei mal. Ou a menina, a própria questão da virgindade, naquele livro da própria professora Imacolata, da virgindade debatida na telenovela, e as meninas gêmeas do Vivendo com a Telenovela, né? que tinham essa questão com a família e que o pai não podia. Então, a telenovela é a educação sentimental do brasileiro. E, atualmente, o brasileiro está muito defasado, porque a gente está sem telenovela acompanhando o dia a dia, né? A gente está com telenovela em reprise ou gravada, cheia de questões. Eu acho que isso ajuda já na pergunta da Mariana aqui no chat, em que ela fala nesse momento de pandemia, o que a gente vê? Beijo, né? Fabrício. Eu só queria, acho que engajar mesmo aí na pergunta que a Mariana fez aqui para a gente. Eu só queria lembrar isso que a Lígia está falando, desse aprendizado da virgindade, né? Do personagem que é gay. Na minha família mesmo tem um caso curiosíssimo que um determinado familiar, olha, sou gay, né? Finalmente explicitou na frente da família toda, aí a geração mais velha ficou aquele drama. E aí, meu Deus, o que vai ser dele? E aí minha mãe falou, gente, por que estão fazendo esse escândalo? Esse povo não assiste novela? Tipo, isso já se resolveu, isso não é mais um problema. Mas eu queria aqui passar a pergunta da Mari. A Mariana Lima pergunta para os três, né? A resistência vista nas ficções, como vemos nas apresentações, sempre estiveram presentes. Como vocês observam a resistência nesse momento de pandemia? Onde, além do vir, temáticas mais complexas emergem. Como vocês observam esse panorama? Eu acho que a existência da telenovela, neste momento, já é resistência, né? Os estúdios não conseguem gravar, né? Eles, mesmo com protocolos, tem casos de adoecimento, para a produção, volta à produção, né? A própria novela das 9... depois de Amor de Mãe, eles já estavam com 70 capítulos gravados e não foram porque não se sentiram seguros, ficaram com medo de ter que interromper de novo a novela, né? E aí botaram Império de novo. Eu acho que existir ficção atualmente diária já é em si um exercício de resistência, né? Mais alguém quer? Lígia, quer comentar sobre a questão da pandemia? Não, essa questão é isso mesmo. Não tem o que falar. Resistir agora é viver, né? Eu acho que é uma coisa que está para todo mundo. Resistir é viver, enquanto os artistas e técnicos, e a questão dos empregos,
a gente está vivendo um momento muito complicado, né? Então, resistir é viver, é se cuidar, é estar junto, assim, online, né? Morrendo de saudade de tanta gente aqui, que eu estou vendo o nome, né, do nosso grupo tão querido de pesquisa da Intercom, e apareceu o Rodrigo ali, que eu acho que a gente... Nesses últimos 2 minutos, eu posso fazer só dois comentários. A questão da Mariana, né, sobre a pandemia, eu acho legal, quando, igual na segunda parte agora de Amor de Mãe, que teve uma incorporação da pandemia na narrativa, né, isso tem a ver com o que a gente fala daquela realidade também sendo colocada, e eu assisto muito This Is Us, não sei, tem ver, maravilhosa, e também, então as pessoas estão de máscara agora, né, e as pessoas antes de entrar na casa falam, ó, eu vim direto de casa, já fui vacinado, e entram, então pequenas incorporações na narrativa que mostram como está sempre em conexão, né, também com a realidade. E eu acho que isso é uma forma de resistir, é uma forma de falar, a gente está na ficção, mas a gente não está alienado, a gente está numa ficção que é isso mesmo, vamos falar sobre o que a gente está sentindo, vamos se conectar, né? A segunda coisinha, só porque eu vi aqui que acho que a Graziele falou das personagens femininas sobre a minha fala, né? A gente não vai ter tempo de comentar, viu, Graziele? Mas eu acho que é isso, eu acho que a própria personagem, a protagonista feminina, ela em si, ela é complexa, né? É uma personagem complexa, ela é sobrecarregada, ela tem seus traumas, muitos traumas, mas ela também acaba, será que corroborando uma ideia de que as mulheres, então, têm mais dificuldade de serem heroínas concretas? Como é que isso funciona? Mas eu acho que é por aí mesmo. Existe uma complexidade em si mesma. Era isso. O Rodrigo veio encerrar, Rodrigo? Antes do Rodrigo encerrar, eu quero dizer que foi um prazer estar aqui. Isso. Adorei estar aqui nessa live, matei a saudade de ver pelo menos os nominhos de tanta gente. Deixo um abraço para todo mundo, meus agradecimentos à Intercom. E o GP Ficção Seriada, esse ano a gente está fazendo o nosso 4º livro, né? Então, a gente está sempre em atividade, em contato, nem que seja teórico e epistemológico, né? Mas a gente está sempre em contato e é um prazer estar aqui. Eu queria aqui agradecer também a presença de todos que estão aqui com a gente. A gente sabe que esse formato aqui do online cansa, mas é o que temos agora. Que bom que a gente pôde se encontrar aqui hoje à noite para bater esse papo. Queria agradecer muito a Lígia, uma parceirona de trabalho, minha amiga, amo, ela sabe disso. Queria agradecer muito a Clarice, muito ao Lucas, que vieram aqui conversar com a gente, muito gentilmente, de modo muito generoso. Eu queria, por último, agradecer as pessoas que participaram aqui conosco essa noite, e a gente vai entregar aqui a live. Eu só queria fazer um comentário, o Arthur falou aqui sobre essa questão da educação sentimental e mencionou o personagem transgênero, né, na novela, que reprisou recentemente. Você tem razão, a telenovela muitas vezes fala aquilo que os programas de auditório, os jornalismos, os programas de humor não conseguem, né? Tem um lugar muito fundamental, eu entendo, na conformação de estar nesta sociedade que a gente está. Eu vou passar a palavra agora, encerrando a participação do GP. Obrigada a todos. Acho que agora, exatamente no horário, 19h28. Entendem tudo de programação, né? Sabe de novela, entendem tudo de programação, os horários, já desenharam a grade certinho. Eu disse para a Larissa aqui que eu apareço, né, de praxe, 7h25, a gente liga a câmera só para falar, tá acabando, né? Mas parabéns realmente aí pelo respeito ao tempo e por todas as discussões que foram brilhantes, né? O grupo de pesquisa Ficção Seriada da Intercom, que esteve conosco nesta tarde e noite para discutir o tema Ficção Televisiva Seriada Brasileira e Resistência. Agradecer, então, a Larissa Leda Rocha, da Universidade Federal do Maranhão, que moderou a live, a participação da Lígia Prézia Lemos, da USP, né? Fico muito feliz em rever, porque nos conhecemos na USP, nos vimos, a última vez foi em Joinville, no Congresso da Intercom, a Clarice Greco, da Unip, e ao Lucas Martins Neia, da USP também, desejando para você, Lucas, uma belíssima defesa, que você tenha aí bastante sucesso na sua defesa, que está aí bem próxima. Em nome da comissão organizadora, né, em meu nome, em nome da professora Sônia Jaconi e da professora Naim Prata,
Gostaríamos de agradecer muito a participação de vocês, de terem topado isso. Queremos fazer aqui também uma menção, né? Deixar um abraço à professora Maria Imaculata Vassalo de Lopes, que é um grande nome da pesquisa da telenovela no Brasil, ex-presidente da Intercom, nossa vice-presidente do Conselho Curador da Intercom, e a professora Imaculata, que é uma grande referência no campo da pesquisa e que também é uma grande parceira e que defende a bandeira da Intercom e está sempre conosco nos projetos que nós nos dispomos a fazer. Deixar o convite para todos vocês, então, para a próxima live, na terça-feira, dia 25 de maio. Quem vai estar aqui conosco é o GP América Latina, Mídia, Culturas e Tecnologias Digitais, que vai tratar o tema Pensar e Comunicar a América Latina em tempos de ataques à ciência e à democracia. A todos nosso muito obrigado, uma boa noite, se cuidem, um bom fim de semana e até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite a Tchau, todos. gente. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite. Boa banca, Lucas! Boa sorte, Lucas! Boa noite. Boa noite. Eu queria ter acesso ao chat depois, que eu não consegui ver. Se depois alguém tiver. Bastante sabe? gente elogiou aqui, viu, Lídia? Viva o nosso GP, live maravilhosa. Obrigado por tudo, foi ótimo. Acho que na gravação você consegue ver. Acho que na gravação aparece, realmente. Que ótimo. Tá foi bom. muito bom ver todo mundo. Muito bom. Engraçado, eu tô acostumada com o formato do Zoom e tal, dando aula, mas esse live no Facebook dá um frio na barriga, né? Esse selinho vermelho. Vocês acham? Clarice, tu tá dando aula pelo Zoom? Tô. Gente, ainda tá gravando, será Tá, que não? então. Por isso que eu falei. Boa noite. Boa noite, gente. Depois a gente faz um Zoom só nosso do drink. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau.